Então vamos lá, meus queridos. Vamos começar com a primeira questãozinha aí, tá bom? Cara, esse iniciozinho eu vou mais devagar, tá bom? Vamos passo a passo. E aí, com o tempo, vocês vão vendo que eu vou acelerar e vocês não vão sentir diferença, porque vocês já vão ter pego a ideia da questão. E, cara, questão de estequiometria é sempre o mesmo passo a passo de resolução. Então vamos lá devagarinho. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico causado pela liberação de gases poluentes na atmosfera que reagem com as gotículas de água nas nuvens, formando ácidos fortes. Até aí, sem muitas informações importantes. Vamos continuar. Na emissão de gases poluentes pela indústria, o dióxido de enxofre pode reagir com o oxigênio para formar trióxido de enxofre, conforme a equação não balanceada abaixo. Não balanceada. Então a gente marca aqui. Show. Se uma indústria libera 128 kg do dióxido de enxofre, SO2, qual é a massa de trióxido de enxofre produzida, considerando uma reação completa, tá? E aqui embaixo ele dá uns dados de, repara, grama por mol, dado de massa molar, para a gente não ter que conferir a tabela, tá bom? Então a questão já falou que essa equação aqui não está balanceada. Se não está balanceada, o que a gente faz? Balança. Então, vocês já conhecem aquela regrinha do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então vamos lá. Aqui eu tenho só enxofre, que é um ametal e oxigênio. Então a gente começa pelo enxofre. Do lado dos meus reagentes, eu tenho um átomo de enxofre. Um só. Ponto. Nos meus produtos, eu também tenho um átomo de enxofre. Está balanceado. Não preciso fazer nada. Vamos para o oxigênio. Repara, oxigênio eu tenho tanto no primeiro reagente quanto no segundo. Então eu tenho que contar os dois. No primeiro reagente, eu tenho dois átomos. No segundo reagente, tenho mais dois. Então, no total, eu tenho quatro átomos de oxigênio nos reagentes. Produtos, eu tenho três. Então, quatro de um lado e três do outro. Não está balanceado. Vamos balancear. E o que a gente faz aqui? Vou fazer o seguinte: método da tentativa e erro. Eu tento, se eu errar, eu tento de novo, até eu acertar. Então vamos lá. Se eu dobrar a quantidade de produto, então eu tenho 2SO3. Quando eu faço isso, esse meu 2 mols, mols da molécula. Se a molécula tem enxofre e oxigênio, eu estou dobrando a quantidade de todo mundo. Então, quando eu boto 2 aqui na frente, eu passo a ter 2 mols de átomos de enxofre e passo a ter 6 mols de átomos de oxigênio, tá bom? E a gente encurta, não fala esse palavrão todo. Fala só que tem 6 oxigênios e 2 enxofres, tá bom? Então, se agora eu tenho 2 enxofres nos meus produtos, só tem um lugar com enxofre no meu reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Dobrei. O enxofre já está ok. Vamos ver o oxigênio novamente. Oxigênio, repara, o 2, que nem matemática, distributiva, está multiplicando todo mundo. Então agora aqui eu tenho 4 oxigênios mais os 2, total 6. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então a reação está balanceada. Perfeito? Se ficou dúvida, volta aí no vídeo rapidinho. O que eu gosto de fazer? Deixa muito claro para você mesmo, e se for uma discursiva, deixa claro para quem estiver corrigindo qual foi o teu raciocínio, tá bom? Então, na questão, você já marcou ali as informações SO2 e SO3. Então, marca esses caras aqui de novo, para não ter dúvida. Você vai relacionar o SO2, que é um reagente, com o SO3, que é um produto, beleza? Repara, ele dá uma massa de SO2 e que é uma massa de SO3. Aqui eu tenho quantidade de mols, então vou precisar passar mol
para a massa, que nem a gente viu no esquema anterior. Como? Através da massa molar. João, como é que eu calculo massa molar? Vem comigo. Olha só. Vamos lá. Primeiro, massa molar do SO2. Qual é a massa de um átomo de enxofre? Está escrito, 32 gramas. Mais, qual é a massa de um átomo de oxigênio? 16. Mas repara que eu tenho O2. Então é 16 vezes 2. Vou colocar aqui, ó, a massa de 1 é 16. Como eu tenho 2, eu multiplico. E aí eu somo. 16 vezes 2 dá 32. 32 com 32, 64 gramas ao detalhe por mol. Tá bom? Guarda isso. Vamos avançar. Massa molar do SO3. Bem parecido. Eu vou ter os 32 gramas do enxofre, só que agora esses 16 aqui, eu vou multiplicar por quanto? Fala 3. Isso. Por 3. Beleza? 16 vezes 3, se não me falha a memória, é 48. Tá bom? Aí 48 com 2 dá 50. 50 com mais 30, 80. Tá? Se não acompanha o raciocínio, fica tranquilo, nem eu. 80. Beleza? Agora vem a parte mais crítica de qualquer questão de estequiometria. Montar a regra de 3. Tá? Como eu, João, gosto de montar uma regra de 3. A gente vai estar sempre relacionando duas substâncias. Então, vamos colocar duas colunas, tá bom? Vou colocar a coluna do SO2 e a coluna do SO3, beleza? Agora, detalhe importante. Qual era a proporção? Lembra do Proust? Qual era a proporção entre eles? Cara, eram 2 mols desse que formavam 2 do outro. Cara, pensa comigo. Se é 2 para 2, é a mesma coisa que 1 para 1. Então, eu posso usar esses mesmos valores aqui, porque são de 1 mol. Não preciso duplicar. Então, são eles que eu vou usar. Repara só. Defini as minhas colunas. Agora, vamos para as linhas. São 2 linhas. A primeira, eu sempre gosto de colocar como sendo a linha das informações que a gente vai tirar da equação. Então, se eu sei que é 1 para 1, em massa, quanto é 1 mol do SO2? 64. Então, vou escrever. 64 o quê, João? Pelo amor de Deus. Gramas. Do SO3, 80. O quê? Gramas. Não esquece a unidade, pelo amor de Deus. Tá, não faz isso comigo, não. Beleza. Agora, a segunda linha é o que a gente vai adicionar de informações que vieram no meu enunciado. O que o enunciado falou? Ó, uma indústria libera 128 kg de SO2. Então, eu venho aqui na coluna do SO2, na linha do enunciado, e boto 128 kg. Pô, e esse último espaço? Cara, o último espaço é exatamente o que ele quer saber. A massa de SO3 produzida. Então, aqui, eu não vou colocar x, porque x é muito tendencioso, ou seja, estou traumatizado com x da matemática, tá? Então, eu vou colocar um m. Pode ser? M de massa. Em gramas? Não. Em quê? Fala. Fala, você sabe, pô. Isso, quilograma. Repara que as unidades elas têm que estar concordando. Senão, você vai chegar no final e não vai saber o que você calculou. Então, olha só. Grama tá para grama. Quilograma tá em quilograma. E assim a gente segue o baile. Show? Daqui você já sabe, né? Multiplica cruzado e seja feliz. M vai ser 128 vezes 80 sobre 64. Tá? Detalhe, o 64 ele vai multiplicar aqui o M, né? É a primeira diagonal. Eu já passei o 64 dividindo, beleza? Mas se ficou dúvida, saiba que ele estaria aqui. 64M, tá? Daqui, o que a gente faz? A conta, né? Normalmente, em prova de estequiometria, vocês vão ter uma calculadora, tá? Então fiquem à vontade para usar. Mas eu acho muito importante vocês também saberem fazer essas contas
se não tiver uma calculadora, tá? Então, repara no seguinte. 64, se eu multiplico por 2, dá 128. Então, eu vou dividir os dois por 64. 128 dividido por 64 dá 2. E o 64 dividido por ele mesmo dá 1. Resultado, 2 vezes 80, 160. O que? Quilogramas. Beleza? E essa é a nossa resposta. Atenção ao malandragem. E já falei, 64 vezes 2 dá 128. Então, desse lado aqui, eu multipliquei por 2. Faz sentido? Se de um lado eu multipliquei por 2, do outro eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Quanto que dá 80 vezes 2? Fala para mim. 160. Então, se você já pega essa malandragem aqui e aplica dos dois lados, já te economiza um pouquinho de tempo na prova. Beleza? Então, aqui, 160 kg, resposta certa, C de Cristo. Valeu? Ficamos por aqui. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, volta aí e se vira, né? Porque é vídeo, não tem como fazer diferente, tá bom? Então, um abraço, vamos para a próxima.